Um irmão do canal me fez uma pergunta. Ele disse: o que a Bíblia fala sobre o câncer, já que tem tantas pessoas morrendo dessa doença? Na verdade, a Bíblia não fala exatamente sobre o câncer, mas ela fala sobre as doenças e diz que a doença é um dos resultados do pecado. Assim como todos nós vamos morrer um dia, nós corremos o risco de ficar doente. Em Romanos 6, versículo 23 diz assim: uma das consequências do pecado é a morte. O nosso corpo se degrada gradualmente até a nossa vida cessar. A maldição que caiu sobre o mundo por causa do pecado significa que a nossa vida, enquanto a gente viver aqui nessa terra, nós vamos enfrentar dor e sofrimento. A doença, ela faz parte da nossa vida, mas isso não significa que toda doença é castigo por algum pecado ou sinal de falta de fé, que tem muitas pessoas que falam isso, é falta de fé. Não, uma doença, ela pode ter várias origens. Deus, nem sempre Ele vai te fazer um milagre na sua vida. Aí você fala, mas como Deus não faz milagre? Deus, Ele faz milagre a hora que Ele quiser, Ele cura, Ele é poderoso. Mas Ele pode usar meios naturais para nos curar. Devemos procurar um médico assim que a gente ficar doente. Também nós devemos cuidar do nosso corpo e tentar viver de maneira mais saudável possível. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo e merece ser tratado com respeito. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Tem situações que Deus, Ele não cura e nós não sabemos a razão, mas Deus tem um plano maior. Até a doença, ela pode ser transformada em uma bênção. Aí você fala, mas como que uma doença vai se transformar numa bênção? Eu vou te dar um exemplo. Quando o apóstolo Paulo ficou doente e ele não foi curado, ele aprendeu a confiar na graça de Deus, 1 Coríntios 12, versículos 7 e 9. Em outra situação, sua doença foi uma grande oportunidade para pregar o Evangelho a quem estava tratando dele, Gálatas 4, versículo 12 e 14. Até mesmo os grandes homens de Deus na Bíblia ficaram doentes. Nessa vida, nós vamos enfrentar tempo de doença e sofrimento. Mas a nossa esperança não é apenas aqui nessa vida. Quem crê em Jesus tem a promessa da vida eterna. E no céu, lá não haverá mais dor nem tristeza. Apocalipse 21, versículo 13 e 4. Pense, a doença é temporária. A felicidade com Jesus será para sempre, será eterno. Amém? Fique na paz de Jesus.